Questão 33. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, aí está pedindo para a gente obter a equação da reta tangente à curva no ponto dado. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 3 e 0. Pessoal, não pode esquecer disso. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por y menos f de a igual a f' de a que multiplica x menos a. No caso aqui, pessoal, a e f de a são as coordenadas do ponto dado. Então, o a aqui para a gente é 3, o a para a gente é 3 e o f de a é 0. Não pode esquecer disso, é importantíssimo. Vários problemas nós estamos usando isso. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a. É y menos f de a igual a f' de a que multiplica x menos a. Então, conforme você está observando, a gente já tem o A, temos também o F de A. O A e o F de A. O que está faltando? Está faltando o F' de A. O F' de A. Ou seja, o F' de 3. Bom, para isso, a gente vai derivar a função F. Depois de derivar da função F, a gente substitui o x por 3 e acha o F' de 3. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Vou derivar aqui a função F. Vou derivar a função F e obter F' de x. Observe você que a função f é uma função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Diz o que mesmo? Diz que você deve derivar essa função aqui normalmente como se aqui estivesse x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui a gente vai obter 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 1. Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse x. E o segundo passo da regra da cadeia é multiplicar isso aqui pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, né? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 3x é menos 3, e a derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a quem? 1, que multiplica 2x menos 3, é 2x menos 3, sobre x ao quadrado, menos 3x mais 1. Pronto, aqui está f' de x. O que eu estava precisando mesmo para eu finalizar o meu problema? Eu estava precisando do f' de a. O a para a gente é 3, então eu estou precisando, melhor dizendo, né, do f' de 3. Vou vir aqui e substituir o x por 3, não é verdade? Dessa forma, o f' de 3... vai ser igual a 2 vezes 3 menos 3 sobre 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3 mais 1. Um pouco mais. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 3 dá 3. Sobre quem? Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3, menos 9, mais 1. Então, isso aqui vai dar 3, né? 9 com menos 9 você simplifica, vai sobrar 3 dividido por 1 e 3 dividido por 1 dá 3. Pronto. Agora eu tenho todas as ferramentas para obter a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 3 e 0. Só substituir aqui o que a gente tem, né? Então, ó, y menos f de a, ou seja, menos 0, igual a f' de a, ou seja, o f' de 3, que nós calculamos que é 3, que multiplica x menos a, e o a é 3, x menos 3. Pouco mais, y menos 0 vai dar y, igual. Aqui você faz distributiva, 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes menos 3, menos 9, pronto. O que é y igual a 3x menos 9? Y igual a 3x menos 9 é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 3 e 0. Uma ilustração disso, uma ilustração. Vamos supor que esse aqui seja o gráfico da função f, aqui esteja o ponto de coordenadas 3 e 0. Essa reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ponto tem a equação 3y igual a 3x menos 9. Essa é a interpretação do problema, tá? Questão 34, obter a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Então, mesma linha de raciocínio do exercício 33. Eu obter a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0.
Como é que é a história mesmo, pessoal? Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A é dada por y menos f de A igual a f' de A, que multiplica quem? X menos A. Não pode esquecer disso, pessoal. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A. No nosso caso aqui, o A é 1, e o f de A é 0. O f de A é 0, tá? Então, conforme você está observando, para a gente finalizar as continhas, para a gente obter a equação da reta tangente, a gente está precisando do f' de A, né? Do f' de A, ou seja, o f' de 1. Portanto, a primeira providência aqui nesse problema é derivar a função f. Vamos fazer isso? Eu devo obter a derivada da função f, ou seja, o f' de x. Observe você que a função f é dada por um produto de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do produto para derivadas, considerando a primeira função como sendo x ao quadrado e a segunda função como sendo o ln de x. E aí, a derivada vai ficar assim, ó. A derivada da primeira, a derivada de x ao quadrado é 2x vezes a segunda função, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Muito bem. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a 2x ln de x. E aqui o x ao quadrado você simplifica com esse x, vai sobrar mais x. Pronto. Aqui está a função derivada. O que eu estou precisando mesmo? Eu estou precisando do f' de A, ou seja, o f' de 1. O f' de 1. Então, eu vou substituir agora o x por 1. f' de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 vezes ln de 1 mais 1. Quanto é que vai dar isso, pessoal? ln de 1 vai dar 0. Aliás, o logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre 0. Então, essa parcela toda aqui, ó, vai dar 0. Sobra o quê? Apenas 1. f' de 1 é igual a 1. Pronto. Já tem o que eu precisava para finalizar o problema. Volta para cá, vai ficar assim, ó, y menos f de A. O f de A para a gente é 0. Y menos 0 igual o f' de A, ou seja, o f' de 1 que a gente calculou é 1, que multiplica x menos A, ou seja, x menos 1. Um pouco mais, y menos 0 dá y, igual 1 que multiplica x menos 1 é o próprio x menos 1. Pronto. O que é y igual a x menos 1? É a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0.